Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, nessa pegada de entendimento da palavra de Deus para minha e para a sua vida, no dia que se chama hoje. Nós estamos agradecidos pela vida, né, do nosso amado irmão, pastor Romalino Cabral, pastor Mariston, a evangelista Laedes, a evangelista Márcia, a Adelaide Silva, né? Luciano Bonfim, José Luciano lá do Pará, também da pastora Poliana e da Ana Paula, sua filha. Um abraço, meus queridos. Deus abençoe, Deus ilumine. E esse dia nós vamos estar fazendo esta oração pela vida dos irmãos que estão nesta pegada de fé e esperança juntamente conosco. A pastora Poliana e a sua filha Ana Paula, que estão em Palmas, Tocantins. Um abraço, minhas queridas. E também ao pastor Luciano, José Luciano, lá de São Félix. Um abraço, meu querido. Pastor Romalino Cabral, que estava com a dificuldade na voz. Nós estamos agora agradecendo pela vida desses irmãos. Amém, Márcia? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, o versículo de hoje para a nossa reflexão está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é nosso encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos o encontro de ensino. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro de uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos do 1 ao 6, com o título Fundamento da Fé. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos, neste momento, trazer essa pegada de fé, de esperança, na oportunidade que Deus está nos dando de fazermos segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus.
Desta forma, nós entendemos que podemos, porque a palavra de Deus diz que muito pode por seus efeitos a oração de um justo, e nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro vertido, derramado na cruz do Calvário. Eu quero trazer neste momento este entendimento. Nós somos palavra da fé. A Igreja Comunidade de Jesus na Rua, juntamente com a Igreja que nos dá o ar, né, dessa oportunidade, que é a Igreja Ágape, em Araguaína, Tocantins. E nós temos essa pegada de fé, essa pegada de esperança, essa pegada de paz. E eu quero trazer para você, meu querido, no dia que se chama hoje, eu quero, dentro deste encontro de oração, trazer a existência na vida de algumas pessoas que estão acometidas com enfermidades. A evangelista sênior, a evangelista master desse projeto, que é a dona Antônia da Costa Bonfim, que é a minha mãezinha. A pastora Poliana, que é mãe da Ana Paula, que está com uma enfermidade em Palmas, Tocantins. Pastor Romalino Cabral, que está com aquela problema na garganta, né, lá no Paraná. E também o nosso amado irmão em Cristo, que está na Guiana Inglesa, que está com um problema de Covid. Eu quero trazer à existência na vida desses irmãos o nosso irmão em Cristo, pastor e evangelista José Bigode, lá em Boa Viagem. E a sua filha aqui em Araguaína, Maria Gomes, que é evangelista desse projeto. Então eu quero trazer essas pessoas aqui, neste momento, fazer a citação para esse culto de oração, que nós vamos estar buscando esta oportunidade de fazermos segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus. E então, diante desse exposto, eu quero trazer a existência através do Espírito Santo. Márcia? Oi. A palavra de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos do 1 ao 6, com o título Fundamento da Fé. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados,
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Amém? Amém. Meus queridos, nós entendemos, através da palavra, dessa leitura que Márcia fez agora, que pela fé os mundos foram, o que foi criado não foi criado do que é aparente. Como assim, apóstolo? As coisas que nós vemos, meus queridos, elas são temporais, elas são momentâneas, elas não têm em si a fundamentação daquilo que nós precisamos andar. Pelo contrário, as coisas que são aparentes, elas já foram trazidas à existência pela fé. Vamos imaginar uma situação. Nós tivemos, neste ano, no dia que se chama hoje, a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Este ser feito filho de Deus, ele é pela fé. Ele não é uma coisa palpável, algo que nós possamos ver, né? Algo que nós podemos, vamos dizer assim, tocar com a mão. Não, é pela fé. E diante desta situação, nós estamos vivendo o dia que se chama hoje. Esse dia é palpável? Não é. Não é. Esse dia é para ser vivido. Você não pode tocar no dia de hoje. Você pode viver ele. E você pode contar que o dia é hoje. É disso que o nosso amado, para muitos, o apóstolo Paulo, para outros, nós não sabemos quem escreveu esse livro, ele fala do dia que se chama hoje, daquilo que foi feito, do que não é visível. É o dia que se chama hoje. Ele não é feito do que é visível, mas ele é feito exatamente da fé. Amém? Amém. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Amém. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos entender esta frase dentro desse versículo. Aquilo que nós vemos, tudo que está construído ao nosso redor, ele não foi feito do que é aparente. Apóstolo, eu estou dentro de uma casa e tem paredes. Quem criou a argila para fazer a alvenaria, quem criou o clinker para fazer o cimento, foi Deus. E ele disse: haja luz, haja terra. E todos esses materiais que eu falei, ele vem da terra. Todos eles vêm da terra. O clinker que faz o cimento, a argila que faz o tijolo, o ferro para a ferragem da sua casa, a madeira, tudo isso vem da terra. E a terra foi criada por Deus do que não existia. O que nós trazemos, o que nós entendemos com isso, meus queridos? Nós entendemos que nesta pegada de não ter coisas palpáveis, por exemplo, você está orando, você não vê a sua oração, você pode escrever o que está escrito, você pode escrever e ler, você pode ler na Bíblia a oração,
mas você não vê ela acontecendo. É desta forma, meus queridos, que as coisas acontecem no nosso modo de entendermos a palavra de Deus. É que é pela fé, não é pelo que nós vemos. Amém, Márcia? Amém. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Amém, olha só. Porque por ela quem? A fé. Os antigos alcançaram testemunho. Vamos entender uma situação muito interessante, simples de compreendermos. Nós temos na antiguidade homens que tinham fé. A galeria dos heróis da fé se refere a esses homens, a estes homens que viveram em seu tempo o dia de hoje, no seu tempo. Por quê? Porque eles olhavam para o futuro este que era em uma aliança inferior à nossa, porque a nossa aliança foi promulgada pelo sangue do Cordeiro, e a aliança deles foi promulgada por sangue de animais. Bois, novilhos, ovelhas, bodes, enfim. E estes homens olhavam para o futuro, para o autor e consumador da nossa fé, como sendo algo a que eles deveriam alcançar, algo que eles iriam chegar. Nós precisamos, meus queridos, compreender este início dessa palavra, que é pela fé. A oração, meus queridos, é pela fé. Tudo que nós fazemos tem que ser pela fé. Nós não andamos pelo que nós vemos, porque o que nós vemos é temporal e o que nós não vemos é eterno. A eternidade do homem, meus queridos, ela começa aqui na terra. Como assim, apóstolo? Quando você se converte a Jesus Cristo, você tem a eternidade de Deus começando na sua vida. E essa eternidade, ela não é visível, ela não é palpável, ela não é mensurável. Não, ela é pela fé. Amém, Márcia? Amém. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Amém? Amém. Vamos entender essa situação. Pela fé, apóstolo, mas em Gênesis, na Gênesis de Deus, não tem escrito lá que foi pela fé. Tem. Se você ler direitinho a sua Bíblia, você vai entender que está escrito lá. A partir daquilo que nós entendemos como fé, meus queridos, olha só, a diferença entre Caim e Abel. Caim trouxe do fruto da terra. Há até alguns pregadores que dizem que o problema foi que foi do fruto da terra. E ali Abel fez o sacrifício daqueles animais. Mas vamos entender uma situação muito simples aqui. O pecado de Adão não é o pecado de Eva, porque Eva não pecou. Quem pecou foi Adão, porque a palavra estava sobre a vida de Adão. Então quem pecou foi Adão. No pecado de Adão, aconteceu, o coração de Deus foi dilacerado. Dilacerado, apóstolo, você não está exagerando? Não, não estou. Porque Deus criou os animais para o seu deleite, para ele ver, para ele olhar.
para ele conviver, para ele entender, para ele, enfim, ter aquela convivência maravilhosa e harmoniosa com os animais. E por causa do pecado de Adão, foi necessário que Deus matasse animais. Para começar a história, ele começou sacrificando os animais, que foi feita as roupas de Adão e Eva. Então, o pecado do homem, ele não trouxe consequências só sobre o homem, trouxe sobre a terra. Depois, nas maldições que foram proferidas por conta do pecado de Adão. Mas, inicialmente, só para a gente começar a história, Adão já começou a história trazendo maldição sobre a terra. Quem trouxe foi Adão. Quem trouxe maldição sobre a terra foi Adão, não foi Satanás. Por quê? Porque para que Deus, veja bem como é interessante essa situação, para que Deus pudesse justificar o pecado de Adão, foi necessário que ele sacrificasse aqueles animais. Foi necessário que ele sacrificasse aqueles animais. Então, diante desse exposto, nós já começamos da forma equivocada. E o pecado de Caim foi que ele não tirou das primícias para Deus. Ele tirou do fruto da terra. Não foram as primícias. E Abel tirou das primícias. Amém, Márcia? Amém. Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Amém? Amém. A justiça de Deus veio através da vida de Abel, pelo que ele testemunhou que era justo. Agora, detalhe interessante: nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé. E o nosso irmão Abel também é justificado pela fé, porque nós não produzimos em nós mesmos justificativa daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Nós não pegamos esta oportunidade vinda desta forma. Nós pegamos a justificativa que Deus nos justificou lá na cruz do Calvário, através da ação vicária de Jesus Cristo, e foi assim que nós fomos justificados. Não é pelo que nós vemos, é pelo que Deus fez. Esta é a diferença, meus queridos. Amém, Márcia? Amém. Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Amém. Esses dons a que a Márcia se referiu aqui é exatamente o dom da fé. Nós temos o dom da fé operando em nós, operando no nosso espírito, operando na nossa vida, operando em tudo que nós fazemos. E com Abel não foi diferente. Na galeria da fé, Abel não é o pai da fé. O pai da fé é Moshe, é Moisés e Abraão. Então, mas ele faz parte da galeria da fé. E nós temos que entender, meus queridos, que nós podemos fazer aquilo que Deus está pedindo que nós façamos. É pela fé, por entendermos que Deus, pela ação de Abel, lá no início da humanidade, a humanidade cristã, a humanidade de Cristo, ele demonstrou fé forte.
uma fé tão grande que até hoje ela nos alcança. Amém, Márcia? Amém. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Amém? Amém. Enoque, meus queridos, é o sétimo na geração depois de Sete, filho de Adão. Ele é o sétimo. E ele aconteceu... Por que que Enoque foi trasladado? Porque ele é o sétimo na hierarquia. E o número 7 é o número da perfeição. E nós vamos ver que ele foi trasladado, ele não passou pela morte. Nós temos outro homem também que o corpo dele não foi encontrado, né? Ainda na velha aliança, mas mais para cá de Enoque. E Enoque, meus queridos, deu testemunho desta fé forte, dessa fé pujante, dessa fé que restaura, que revigora, que traz à existência aquilo que não é como se já fosse. Amém, Márcia? Amém. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amém? Amém. Visto que antes da sua trasladação, ele foi trasladado, ele alcançou a oportunidade de agradar a Deus. Meus queridos, esse homem, ele vivia em uma aliança inferior, com inferiores promessas, e este homem, acima de tudo, ele agradou a Deus. Ele buscou agradar a Deus. Nós temos o entendimento, a direção, o conforto e o consolo do Espírito Santo. Ele não tinha. Ele não tinha. Naquele tempo, o Espírito Santo ele descia sobre reis e sacerdotes. E este homem, Enoque, nem era rei, nem era sacerdote. Então ele não tinha o Espírito Santo descendo sobre ele, trazendo oportunidade do que nós temos hoje. Amém, Márcia? Amém. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Amém? Amém. Olha só, esse testemunho de Enoque é fantástico porque é o seguinte, sem fé não tem como agradar-lhe. E se Deus se agradou dele, ele tinha fé. Foi pela fé que Deus se agradou dele, de Enoque. E uma outra situação muito interessante, meus queridos, nós temos que entender, compreender aquilo que Deus está fazendo através da minha e da sua vida. Você tem fé? Você tem demonstrado uma porção generosa de fé na sua vida? Você tem dado entendimento às pessoas que estão ao seu redor da sua força através da fé? Se não tem, meus queridos, você está perdendo a oportunidade de pregar com a sua vida, pregar com as suas atitudes, de levar pessoas a Deus através da sua atitude, da sua forma ética e coerente de viver nessa terra, meus queridos. Nós precisamos também entender uma situação que é muito simples. Qual é esta situação simples, apóstolo? Que se você não anda por fé, você anda por vista. Quem anda por vista está morto. Está morto, sim, nos seus delitos e pecados. E ele precisa de receber a Jesus Cristo para ser repartida com ele uma porção generosa de fé na vida. Amém, Márcia? Amém. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Amém? Amém. Porque aquele que aproxima-se de Deus é necessário que creia, tenha fé, que acredite que Deus existe e que nos dá
infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a saber, o Espírito Santo hoje, né? Que nós recebemos o Espírito Santo como noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro e ele vem e vivifica o nosso espírito para que o nosso espírito possa ter comunhão com Deus. Isso quem fez, meus queridos, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele assumiu o nosso lugar na cruz. Ele assumiu o nosso lugar para que nós possamos viver de forma limpa na presença de Deus, porque Jesus Cristo nos lavou pelo lavar regenerador da palavra, que é Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. E que é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha que palavra fantástica, meus queridos. E que é galardoador, que é presenteador, que é doador para aqueles que acreditam e que o buscam. Se você, meu querido e minha querida irmã, que está no recesso do lar, neste momento em que você está ouvindo essa palavra, ou você está no trabalho, ou você está dirigindo, um alô muito especial para os motoristas americanos que estão conduzindo a rádio Jesus na Rua e Jesus na Rua, palavra e orações nos seus caminhões, lá nos Estados Unidos, na Rota 66. Deus abençoe vocês. Depois eu vou aprender o inglês para falar com vocês aí, mandar pelo menos uma saudação em inglês para vocês se sentirem conosco. Meus queridos, nós precisamos entender que o galardão de Deus é o presente. O galardão de Deus é um presente que nós vamos receber lá no céu. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Apóstolo, e aqui na terra também, porque veja bem, quando nós começamos aqui, nós falamos que a eternidade do homem começa na terra, quando ele se converte a Jesus Cristo, quando ele aceita a ação vicária de Jesus Cristo na sua vida. Então, nós recebemos o nosso galardão aqui na terra, em vida, começamos a receber aqui. Por que, apóstolo, que nós começamos a receber aqui? Porque nós temos o direito de sermos feitos filhos de Deus, a saber, através do Espírito Santo, vivificando o nosso espírito, religando. É a religião, meus queridos, que em grego se chama religare, que faz com que nós sejamos feitos filhos de Deus. Agora nós vamos proceder uma oração para que você compreenda a altura, comprimento, largura e profundidade daquilo que Deus está fazendo por e através da sua vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Senhor, que estão sendo vivificados por essa palavra, que estão sendo vivificados pela ação de Jesus Cristo através do Espírito Santo no dia que se chama hoje. Por aqueles irmãos, meu Pai, que estão agora sofrendo desemprego, sofrendo calúnias, sofrendo difamação, aquele pai e aquela mãe que viu o filho e a filha sair no final de semana e ainda não voltou, aquele pai e aquela mãe que estão vivendo um subemprego, não tem condições financeiras, Senhor, de arcar com a despesa da sua casa, nós agora declaramos sobre a vida deste povo a tua palavra que diz que eles têm, vocês, meus queridos, são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, comprada por alto preço. E vocês
têm aquilo que a Bíblia diz que vocês têm. Vocês têm prosperidade emocional, espiritual, prosperidade financeira, prosperidade física na área da saúde, prosperidade matrimonial na área do casamento e prosperidade no pregar da palavra, no ser um com Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. Márcia, eu quero que você faça agora a leitura do versículo de meditação para nós encerrarmos essa palavra com a sua meditação. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas não se veem. Amém? Aleluia!